السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cada pessoa que vem a este mundo tem que deixá-lo um dia. E não há nada neste mundo que é permanente. Alguns voltam para Deus Todo-Poderoso quando ainda são crianças. Deus chama-as para o seu descanso eterno. Alguns na juventude, enquanto outros vivem até atingir a velhice. No entanto, algumas pessoas alcançam o ponto mais alto da sua idade, que foi mencionado no Sagrado Alcorão como Azalul Umar. Nesta idade, eles retornam à condição de dependência e falta de conhecimento, que é semelhante à condição de recém-nascidos, e finalmente regressam ao seu Criador. Não importa qual seja a idade da pessoa falecida, deixa os parentes em luto e tristeza absoluta. No entanto, há algumas pessoas que, quando partem deste mundo, deixam para trás um grande círculo de pessoas em luto, e se uma personalidade favorita falece na juventude e passa deste mundo, de repente a intensidade de dor aumenta muito mais, mas Deus Todo-Poderoso, no qualquer tipo de sofrimento, dificuldade, aflição, perda e choque, ensina-nos a orar e recitar Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Isto significa que nós pertencemos a Deus e a Ele que voltaremos. E quando os parentes próximos da pessoa falecida recitam este versículo e mostram força e coragem, Deus não só eleva a alma da pessoa falecida, mas também abençoa os que sofrem com consolo e conforto. Recentemente, um amado jovem estudante de Jamia Ahmadiyya chamado Raza Salim faleceu com a idade de 20 anos. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Um dos seus parentes diz que, dentro de 2 horas depois de ouvir a triste notícia, quando fui com a minha esposa para expressar as nossas condolências aos pais do falecido, a minha esposa ficou surpreendida ao ver que a mãe do falecido diz que o meu filho era muito querido para mim, mas aquele que o chamou assim é muito mais caro do que ele. Esta é a resposta exemplar e característica distintiva do crente que se encontra nos seguidores do Messias prometido, alaihi salam. Não havia grito nem pranto. Não há dúvida de que a pessoa sente-se triste e chora devido à intensidade da dor. E quem pode sentir a dor sobre a morte de um jovem filho mais do que a mãe? Ou quem pode sentir a tristeza sobre o falecimento do jovem filho mais do que o pai? Em relação à condição do pai, fiquei a saber que, ao receber a notícia do incidente, teve um choque, chorou e também orou.
Mas quando a situação se tornou clara e recebeu a informação do seu falecimento, recitou Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un e tornou-se tranquilo, pois isto é a distinção de um crente verdadeiro. A morte súbita de jovem filho não pode ser esquecida tão facilmente, mas o crente apresenta o seu sofrimento e angústia a Deus Todo-Poderoso e ora por o seu conforto e para a alma da pessoa falecida. Eu estava em visita oficial à Alemanha e estávamos prontos para começar a viagem de regresso. Pouco antes da partida de Alemanha, fiquei a saber do incidente e durante a viagem fui informado sobre o falecimento do querido menino. Durante toda a viagem, o seu rosto estava a passar diante dos meus olhos e continuei a orar para ele. Ele era uma criança muito linda e tenho uma relação e consciência pessoal sobre todos os alunos de Jamia Ahmadiyya do Reino Unido, como eles frequentemente vêm visitar-me. Durante o encontro, se eu tiver algum tempo, realizamos a sessão de perguntas e respostas. No último encontro com o menino, lembro-me de que ele tinha algumas perguntas na sua mente que levaram demasiado tempo e respondi em pormenores. O seu pai mais tarde informou-me que ele estava muito feliz e disse que na reunião de hoje, que durou cerca de 15 a 20 minutos, tive a resposta detalhada à minha pergunta. Eu sempre via o profundo amor e respeito para o califado nos seus olhos. Quando ele fez inscrição em Jamia, eu tinha uma sensação de que ele pode estar mais interessado em desportos e terá a devoção semelhante aos outros Ahmadis ou igual aos outros meninos da sua idade. Mas este menino provou que a minha estimativa estava errada. Ele era muito ativo em estudos, apesar do seu interesse nos desportos, e possuía um nível muito elevado de devoção e dedicação para a comunidade. Tinha uma paixão para se tornar uma espada nua para a proteção da religião e do califado, e ele praticamente provou, como foi descrito por seus amigos e colegas. Havia muitas pessoas que escreveram-me as características marcantes dele, e entre eles eram os seus amigos, colegas e estudantes de Jamia, irmãos, irmãs e os pais. Uma coisa que é muito evidente a partir das inúmeras cartas apresentadas a mim, que ele era muito humilde, amável e hospitaleiro. Possuía boas maneiras e tinha grande amor e devoção excepcional para o califado e para a comunidade. Respeitava as ideias e os sentimentos dos outros. As pessoas que são elogiadas por todos, de acordo com o dito do sagrado profeta, que a paz esteja com ele, estão incluídas entre as pessoas para quem o paraíso se torna obrigatório. E esse menino possuía extrema dedicação para a sua religião, participava nos desportos, para que possa manter um corpo saudável e para ser capaz de servir a comunidade de melhor forma possível. Todos aqueles que escreveram sobre as suas características, as suas observações e comentários refletem as boas qualidades dele. O Raza Salim, que era o filho do Sr. Zafar Salim, que trabalha no gabinete do secretário particular, faleceu no dia 10 de setembro de 2016 no acidente durante a caminhada em Itália. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ele nasceu no dia 27 de setembro de 1993 em Guildford, no Reino Unido, e era um membro do Waqf-e-Nau, isto é, o plano novo de dedicar a vida ao serviço religioso. A Ahmadiyya foi introduzida na sua família através do seu bisavô, Sr. Aladdin Sahib, que era de uma aldeia perto de Qadian. Ele fez Bayat, ou seja, juramento de fidelidade, na mão do segundo sucessor do Messias prometido, alayhi salam.
Raza Salim obteve a admissão em Jamia Ahmadiyya em 2012 e foi a primeira pessoa na sua família a fazer curso do missionário. Ele tinha completado o 3º ano e tinha de iniciar o 4º ano em Jamia Ahmadiyya. O falecido era Musi, ou seja, testador, e tinha preenchido o formulário de Wasiyat, ou seja, de testamento, que ainda estava no processo de aprovação. Já escrevi para o departamento relativo que o seu Wasiyat, o testamento, já foi aceito. Além dos pais, a sua família incluiu 2 irmãos e 2 irmãs. Hafiz Ijaz Ahmad Sahib, que é o professor na Jamia Ahmadiyya e é responsável do departamento de caminhada, que também os acompanhou, mencionando os detalhes do incidente, escreve que o dia anterior chegamos ao topo de montanha e passamos a noite numa cabana que estava aproximadamente 500 metros em declive. Nós já tínhamos caminhado para baixo por uma trilha muito difícil e havia 10 outros caminhantes juntamente conosco. Começamos a nossa viagem às 8 horas da manhã. O tempo também estava bom naquela altura. Estávamos a andar numa fila quando de repente Raza Salim tropeçou numa pedra, o escarregou e não conseguiu manter o equilíbrio. Ele correu para baixo com velocidade. Como a montanha era muito inclinada, não conseguiu controlar e caiu de cabeça para baixo. Embora esteja de capacete, mas tinha graves ferimentos na cabeça. Os médicos acreditam que ele ficou inconsciente ou perdeu o fôlego antes de ter os ferimentos. Hafiz Ijaz Sahib diz que ele tentou pegá-lo, mas não conseguiu, e chamei a atenção de um outro estudante de Jamia Ahmadiyya chamado Hamayun, que estava em frente. Ele também tentou pegá-lo, a sua mão tocou-o, mas infelizmente não foi capaz de pegá-lo e ele caiu na vala. Ao ver a situação, os outros estudantes tentaram ir para baixo na vala para salvá-lo, mas eu não permiti porque devido ao choque repentino, ninguém tinha coragem de andar e era muito perigoso e poderia resultar mais perda. Então, com a ajuda dos outros caminhantes, tentei ajudar os outros alunos a subir novamente que já tinham viajado certa distância para baixo na vala. O serviço de emergência foi imediatamente contactado após o acidente e o helicóptero de resgate chegou dentro de 20 minutos. Raza era mesmo à frente dos nossos olhos e nós informamos a equipa de resgate de localização exata. Um trabalhador de equipa de resgate desceu através de helicóptero. Eles não nos informaram sobre a morte de Raza até que todo o grupo chegou ao heliporto. Quando todos os estudantes chegaram ao heliporto, os serviços de emergência confirmaram a morte do Raza Salim. Dentro de 1 hora, todos os estudantes foram transportados para a cidade mais próxima. No dia de acidente, o tempo estava muito claro e a pista que nós tomamos é chamada pista normal do pico. O pai de Raza também foi para aquela zona e as pessoas locais informaram-no que era uma pista normal e os nossos filhos também passam pela esta pista. Uma pessoa idosa disse-lhe que ele faz caminhada todos os dias e passa pelo este caminho. Os jovens e os velhos todos usam essa pista. Ele diz que todas as pessoas locais que ouviram essa notícia triste disseram que caminhar nessa pista não havia nada perigoso. Na verdade, era decreto de Deus. Eu mencionei todo o incidente porque algumas pessoas estão a enviar mensagens e fazer comentários muito errados através dos telemóveis e WhatsApp, que ele foi sozinho, o tempo estava mau e não tinham equipamento adequado ou materiais necessários para fazer caminhada. O jornal local mencionou na sua notícia
que eles tinham todo o equipamento e materiais necessários para a caminhada. Todas as pessoas que estão a fazer esses comentários errados devem agir com a prudência e, em vez disso, deviam apresentar as suas condolências à família, não ou falha da administração ou qualquer outra pessoa. E, na verdade, era decreto de Deus e era essa a idade que foi decretada por seu Criador. Os colegas que estavam na caminhada juntamente com ele estão muito chocados. Que Deus lhes dê o conforto e coragem para voltar para as suas vidas normais. Como já disse, as memórias não podem ser esquecidas e os colegas vão continuar a lembrar dele. Mas o incidente não deve criar qualquer medo nos corações dos estudantes de Jamia Ahmadiyya. Salim Zafar Sahib escreve que ele era o meu amado filho e tinha grandes qualidades. Vou mencionar algumas das suas qualidades. Ele sempre falava a verdade, não escondia os seus erros por causa do medo de ser repreendido. Ele sempre falava a verdade e aceitava o seu erro. Era muito simpático com as crianças e era muito atencioso com os seus sobrinhos. Quando a sua irmã repreendia as suas crianças, ele começava a chorar devido à sua natureza sensível e dizia: não se pode reformar as crianças ao bater ou xingar. O seu pai escreve que sempre que tinha o encontro com o califa, ficava muito feliz e nos telefonava e falava sobre o seu encontro e nos incluía na sua felicidade. Antes do encontro com o califa, sempre perguntava sobre o corta-unhas e cortava as suas unhas e dizia que tenho encontro e não quero que as minhas unhas machuquem as mãos do califa. São quantas pessoas que pensam tão profundamente e carinhosamente. Ele sempre se sentia feliz por dar coisas aos outros. Na sua infância, fazíamos compras semanais e sempre que comprávamos chocolates para ele, e se ele encontrava chocolates, levava-os e distribuía-os entre os seus amigos e outros colegas. Durante a sua educação em Jamia Ahmadiyya, ele sempre trazia os seus colegas que não eram de Londres e não iam para as suas casas no fim de semana. Ele oferecia-lhes o almoço ou jantar e informava a sua irmã ou mãe para preparar a comida para tal número dos estudantes. Sempre que preparávamos qualquer comida para levar ao hostel, ele não a levava a não ser que fosse suficiente para todos os seus colegas de quarto. Ele dizia que não posso me esconder e comer as coisas. E às vezes trazia as roupas dos seus colegas e dizia para lavar e passar as roupas dos meus amigos. Ele tinha uma relação de amor e carinho com os seus irmãos e irmãs. Ele fazia trabalhos deles com toda a responsabilidade. Ele não gastava muito para si próprio. Isso não é avareza e também não é gasto excessivo ou desnecessário, mas costumava gastar com o coração aberto para os outros. Ele era musi, ou seja, testador, e o seu wasiat, ou seja, testamento, pela graça de Deus, já foi aprovado. Ele tinha um nível muito elevado de amor e devoção para o Messias prometido ﷺ e para a instituição do califado, e não ouvia nenhuma palavra contra o califado. Além disso, não permanecia silencioso ao ouvir qualquer coisa mal sobre essa instituição. Ao ouvir qualquer coisa ou ao ouvir alguém falar contra a comunidade, seja ele quem for, o seu rosto ficava vermelho. O pai diz que ele era um menino muito paciente e tínhamos de cuidar das suas necessidades. Ele sempre ajudava os seus colegas e especialmente aqueles que vinham fora de Europa. Muitos dos seus colegas e estudantes seniores escreveram-me que ele nos ajudava durante os exames de língua inglesa. A raiva não era parte da sua personalidade e ele sempre sorria.
Ele gostava de mencionar piadas éticas e também as adorava. Era muito pontual nas orações e também era membro do Waqf-e-Nau, ou seja, o novo plano de dedicar a vida aos serviços religiosos. O seu pai diz: Deus deu-lhe a oportunidade de devotar a sua vida para a religião. Ele sempre falava a verdade e tentou adotar qualidade de veracidade e tentou o seu melhor para ser verdadeiro. O seu pai diz que ele sempre queria que ele fosse um erudito religioso e missionário. Ao ouvir o desejo do pai, eu disse-lhe que ele já tinha se tornado missionário mesmo antes de completar a sua educação de Jamia Ahmadiyya. Vou mencionar alguns incidentes como ele estava interessado nas atividades de formação e pregação. A sua viagem, como já disse antes, que ele tinha feito para ter uma vida saudável e, na verdade, de uma forma, era uma viagem religiosa. Que Deus eleve a alma e esteja com aqueles que são os seus amados. O seu pai diz que uma vez ele tinha ido para Manchester para Waqf-e-Arzi, isto é, dedicar-se por um curto período de tempo, e ao retornar, alguém lhe deu um envelope. Ao abri-lo, descobriu que há algum dinheiro nele. Devolveu-o para aquela pessoa que o tinha dado e disse: "Oh tio, não estamos permitidos a aceitar estas coisas." Após alguns dias, essa pessoa escreveu uma carta para mim dizendo que um jovem que ainda está a ser treinado para ser missionário veio a nós e as suas ações nos surpreenderam. E se esses jovens vão ser os missionários, então certamente a comunidade vai progredir espiritualmente. Ele escreveu na carta que ele negou aceitar aquele envelope e trabalhou arduamente na comunidade deles. A sua mãe escreve que meu filho era muito obediente à comunidade e aos seus pais. Ele tinha uma relação de amor comigo. Embora cada criança tenha uma relação de amor com os pais, mas o seu amor para mim foi muito diferente. Era muito obediente e cuidava muito de mim. Falava muito eticamente nos todos os assuntos. Era muito simpático e carinhoso para com as crianças e muito respeitoso para com os anciãos. Ele ajudava-me nas tarefas de casa e perguntava-me de vez em quando se estava cansada de fazer o trabalho e sempre oferecia-me a ajuda. Ele nunca queria me ver estar preocupada e dizia que não queria ver lágrimas nos teus olhos. Ao voltar de Jamia Ahmadiyya, perguntava sobre todos e sobre a rotina semanal e perguntava sobre cada pessoa. Quando era criança e o quarto sucessor ia para Islamabad, ele imediatamente depois de chegar da escola, ao saber que o califa chegou lá, saía de casa e dizia que vou para encontrar com o califa e passar algum tempo fora. Doutora Nusrat Jahan Sahiba de Rabwa está aqui estes dias e está a sofrer de uma doença. Que Deus lhe conceda saúde. Ela tem bom relacionamento com essa família. Raza costumava dizer que oro muito por ela e que Deus lhe dê saúde. Que Deus ouça as suas orações feitas para ela. Ela escreve que sexta-feira à noite tive um sonho e vi que muitas pessoas estão a entrar na nossa casa e estão a tirar muitas fotos. Assustei-me e acordei e disse ao meu marido que vi um sonho que me assustou. Por isso, de manhã tenho que fazer caridade. Ele disse que vou fazer caridade quando for para o escritório. Mas recebemos essa notícia triste antes de fazer isso. A mãe de Raza Salim diz que sempre que comprava qualquer roupa para ele, usava-o alegremente e apreciava. Ele era muito conhecido por sua hospitalidade. Se alguém o convidava para o almoço ou jantar, ele nunca o esquecia. E se aquela pessoa vinha para o Islamabad ou encontrava-o em qualquer lugar,
imediatamente vinha para casa e dizia-nos para preparar comida e convidar tal e tal pessoa. A mãe diz que antes de ir para esta viagem estava a ensinar-me como escrever em Urdu no telemóvel para que eu não dependa dos outros filhos para saber sobre ele. E diz-me que agora poderias mandar mensagem diretamente a mim e vou responder diretamente a ti. Ela diz que ele tentava o seu melhor para agir de acordo com todos os meus conselhos dados a ele e dizia o mesmo aos seus amigos. Ele estabeleceu uma relação forte com o califado e tentava seguir todas as instruções e indicações da comunidade, por menor que sejam. A sua mãe diz que uma vez ele disse que queria ser um missionário extraordinário para que pudesse espalhar a mensagem da comunidade a todos e queria que muitas pessoas entrassem na comunidade através dos meus esforços, de modo que orgulhei de mim. A sua irmã, senhora Rafia, diz que ele era um amado irmão, embora que fosse mais novo do que eu, mas tinha um pensamento muito profundo. Apesar de ser mais novo, tomava conta de todos e conversava com as pessoas de acordo com as suas idades. Ele nunca fez mal a ninguém. Ele ouvia cada coisa com muita calma e respondia com muito respeito. Ele cuidava muito dos trabalhadores que iam para Islamabad para o serviço da comunidade, para algumas reparações e para preparar tenda de lejna, ou seja, das mulheres ahmadianas. Lá também ele cuidava deles e servia chá e outros alimentos. Ele sempre servia-os e as pessoas diziam que é só esse menino que cuida deles. O seu irmão chamado Asad Salim diz que ele era uma pessoa de bom caráter e muito simples. Ele sempre dizia as coisas certas e da maneira muito simples. Recentemente, compramos para ele um novo carro para lhe dar uma surpresa. Ambos os irmãos têm um bom emprego e por isso compraram um carro para o seu irmão mais novo. A primeira coisa que ele perguntou sobre o carro era o seu preço. Ele disse que eu devo viver uma vida muito simples, porque sou missionário e não devo usar ou comprar as coisas muito caras. Amatul Hafiz Sahiba, a sua irmã, diz que uma das suas qualidades era que ele não queria ouvir nada contra qualquer pessoa. Ele tinha a capacidade de mudar o pensamento negativo das pessoas em bons pensamentos. Ele costumava dizer que devemos apreciar e concentrar-se em boas qualidades e, em vez de falar sobre os seus traços negativos, devemos orar para eles. Um dos exemplos da sua natureza simples é que, quando a sua mãe comprava as roupas novas dele para Eid, ou seja, para a festa religiosa, e ele, depois de vesti-las, preocupava-se muito e dizia: não gosto de ostentação e seguir as formalidades. Por isso, sempre usava o seu velho casaco sob as novas roupas. Qudus Sahib, o professor de Jamia Ahmadiyya, diz: Sayyid Raza Salim, desde que era criança, quando candidatou-se para a Jamia Ahmadiyya, eu estava no Shahid, quer dizer, no último ano do curso de missionário. Embora não tive oportunidade de passar mais tempo com ele em Jamia Ahmadiyya, mas muitas vezes trabalhamos conjunto como voluntários durante vários eventos da comunidade, tal como convenção anual, encontros anuais e aulas formativas e educativas dos jovens. O presidente de Majlis Khudam al-Ahmadiyya informou-me que ele trabalhou arduamente durante os encontros do Khudam nas sessões de perguntas e respostas. Qudus Sahib diz que ele servia no departamento de higiene.
É uma palavra boa, mas realmente é concentrar-se na limpeza. Ele nunca diz por que motivo ele sempre tem que trabalhar neste departamento. Em vez disso, realizava os seus deveres com dedicação, responsabilidade e respeito. Kudu Sahib diz que tive oportunidade de o ensinar. Era muito inteligente e um aluno extraordinário. Sentava-se na primeira fila e com muita atenção. E quando falava, dava sorriso. Não me lembro de que ele alguma vez manifestou a sua raiva. Sempre tentava ajudar os outros. Ele gostava de jogar cricket para obter informações sobre o número das corridas e pontuação. Antes de sair, sempre pedia permissão ao seu professor. Ele diz que durante esta caminhada passamos uma noite numa cabana onde a casa de banho não tinha a trava. Todos pediram-lhe para ficar fora de casa de banho enquanto estivesse ocupada e ele realizou o seu dever alegremente. Ele também ofereceu os seus serviços se alguém teve que usar a casa de banho durante a noite. Depois dessa caminhada, ele teve que viajar para a Croácia com o seu colega de turma chamado Zafir. Durante a caminhada, Zafir machucou o seu olho. Raza expressou a sua extrema preocupação e inquietação. Ele disse ao seu colega de turma que após a caminhada vamos para o hospital e marcar uma consulta médica para o olho. Zafir escreve que Raza era um devoto muito dedicado a Ahmadiyya. O trabalho duro, coerência e respeitar todos eram algumas das suas características positivas. Zahir Khan Sahib, o professor de Jamia Ahmadiyya, escreve que tive a oportunidade de ensinar a turma de Raza Salim desde 2 anos. Uma das qualidades distintas que encontrei nele era que qualquer trabalho que lhe foi confiada fazia-o com o empenho e dedicação e com toda a responsabilidade. Eu observei que se outros seus colegas aos quais o trabalho foi confiado deixaram de trabalhar e foram aqui e ali, ele sozinho fazia esse trabalho e continuava a fazer de acordo com a sua capacidade até a sua conclusão. Houve uma outra boa qualidade nele, que nunca fazia perguntas irrelevantes. E quando perguntava, as suas perguntas sempre giravam em torno da crítica sobre o Islão e Ahmadiyya no mundo ocidental. E dizia que ele teve a discussão com um não muçulmano ou não ahmadiano que me tinha feito esta pergunta. Deus tinha o abençoado e tinha incutido nele o espírito de defender o Islão e Ahmadiyya para todas as críticas. Zahir Sahib diz que ele pediu-me a boleia 1 e 2 vezes e o seu dispositivo USB caiu no carro 2 vezes e esse dispositivo continha versão áudio dos livros do Messias Prometido _salam e nunca continha qualquer material irrelevante. Sayyid Mashood Sahib, um outro professor de Jamia, diz que ele era parte do grupo tutorial. Além das atividades curriculares e educativas, ele participava nas atividades extracurriculares. Em comparação com os outros alunos, o conhecimento geral dele era excelente. No ano passado, ele memorizou mais de 500 versos poéticos para tomar parte nos concursos de poesia. Ele não só memorizava os versos poéticos, mas tentava compreender as suas significações reais, com a ajuda dos professores. Ele gostava muito de tabligh, ou seja, de pregação. No ano passado, quando ele foi enviado para Wolverhampton para Waqf-e Arzi, além de distribuir os panfletos,
também organizou várias bancas com livros informáticos da comunidade. Durante este tempo, encontrou com uma pessoa cristã que era muito ativo na sua religião. Quando Raza Salim informou sobre a Ahmadiyya e sobre a viagem do Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, no sentido de Kashmir, ele ouviu com interesse e ficou muito impressionado. Também foi levado para a mesquita. Raza manteve contato regular com ele. Ele sempre ficava pronto para ajudar a comunidade local de Islamabad e de Jamia Ahmadiyya para organizar bancas com livros e para a distribuição dos panfletos. No ano passado, durante o verão, alguns estudantes de Jamia Ahmadiyya ou colegas da sua turma foram para a Espanha. Ele também os acompanhou. Eu tinha dito a eles para distribuir ao menos 50.000 panfletos. Ele também acompanhou um grupo de estudantes para a Espanha no ano passado e, pela graça de Deus, este grupo distribuiu 55.000 panfletos. Mansur Zia Sahib, um instrutor na Jamia, escreve que ele era um estudante de coração mole. Eu nunca vi qualquer sinal de raiva no seu rosto. Sempre que alguém criticou a instituição do califado ou a comunidade Ahmadiyya, observei os sinais de raiva no seu rosto. Ele diz que isso reflete o facto de que o seu coração estava cheio de amor pelo califado e diz que é um exemplo de dedicação à instituição do califado e de interesse pelo conhecimento religioso. Ele diz que sempre que testei os estudantes em relação aos sermões de sexta-feiras, quer dizer, os meus sermões, descobri que ele lembrava-se dos aspectos principais do sermão. Ele participava ativamente durante a sua discussão na sala de aula. Ele também diz, como muitas pessoas mencionaram, que observei que ele tinha grande paixão para a pregação. Ele costumava pregar os não-ahmadianos nas redes sociais e preparava respostas concretas a todas as alegações com a ajuda dos seus professores. Um dos seus colegas, chamado Safir Ahmad, escreve que eu sou de Bélgica e o Raza Salim estava ciente do facto de que não vou para casa nos fins de semana. Por isso, ele sempre me levava para a sua casa e oferecia-me a comida caseira. Ele sempre me ajudava e orientava para os exames de língua inglesa, como sou fraco nessa disciplina. Um outro estudante e colega da sua turma, chamado Shahzeb Attar, diz que ele era uma pessoa de coração mole e bem-humorada e amável. Estava sempre pronto para ajudar os outros. Ele diz que quando fomos para a Waqf Arzi, quer dizer para a devoção temporária, organizamos uma banca com livros da comunidade. 2 cristãos visitaram nossa banca. Raza falou com eles e transmitiu mensagem da comunidade de forma muito eficaz. Ele tinha conhecimento diversificado e grande paixão para a pregação. Nunca falava com raiva. Ele reunia outros colegas para fazer programas de atividades recreativas. Lembro-me de um incidente de Waqf Arzi de agosto de 2014. Eu e Raza Salim organizamos uma banca com livros com o propósito de pregação. Um grupo de partido Britain First veio a nós, são contra o Islão, estavam a distribuir panfletos. Quando vieram a nós, começaram a fazer perguntas de uma forma muito irritada e desagradável. No entanto, Raza respondeu-lhes com tanta paciência e ética que eles ficaram muito impressionados e estavam convencidos de que os Ahmadis muçulmanos não estão entre os extremistas.
Um dos estudantes, chamado Zafir, diz que um dia eu estava com ele na nossa turma e ele de repente levantou-se e pegou o marcador na mão e disse-me que nós estamos a perder o nosso tempo livre em Jamia e começou a copiar horário escolar. Ele sempre indicava-nos o tempo livre e dizia que em vez de perder o tempo, devemos planejar para fazer este tempo produtivo. Da mesma forma, ele tinha planejado para estudar várias disciplinas com a ajuda dos professores durante o tempo livre. Aquele estudante que tinha machucado o seu olho diz que ele continuou a dizer-me que ao chegar vamos para o hospital para a consulta médica. Nos últimos eventos da caminhada, sempre que deslizei descendo da montanha, Raza ficava muito preocupado e dizia-me para andar com o máximo de concentração. No ano passado, durante a caminhada, tinha sofrido de doença de altitude. Raza sempre perguntava-me sobre a minha condição e consolava-me, mas não sabíamos o que foi decretado. Nos fins de semana, ele estudava sobre as alegações contra a comunidade e perguntava aos seus professores respostas das alegações. Hafiz Taha, que também é um estudante na Jamia, diz que ele era um devoto de califado e adorava a instituição do califado com todo o seu coração. Ele não queria ouvir nada contra o califa ou a instituição do califado. Uma vez uma pessoa que se tinha afastado da comunidade diz algo contra a instituição do califado. Raza disse-lhe que posso ouvir qualquer coisa que quer dizer, mas não posso ouvir e tolerar qualquer comentário contra a instituição do califado. Daniel, um outro estudante, diz que, depois de caminhada no ano passado, tínhamos aula sobre caminhada com o nosso professor Hafiz Ejaz Ahmed para fazer caminhada deste ano e Raza estava muito feliz. Estávamos todos a fazer vídeos nos telemóveis e a enviar para outros colegas. Ele sempre tentava o seu melhor para nos manter felizes. Ele tentava o seu melhor para não perder o tempo. Cada semana lia um novo livro e tentava não perder a sua oração de Tahajjud. Ele dizia aos seus amigos para o acordar para a oração de Tahajjud se ele ficou dormido. Além dos estudos de Jamia, ele estava muito ansioso para estudar sobre outros assuntos. Ele gostava muito de poesia e estava muito interessado no conhecimento geral. Em resumo, muitas pessoas escreveram-me uma série dos incidentes que refletem todas essas qualidades. Que Deus eleve a sua alma e lhe dê um lugar entre os seus amados. Amém. Como já mencionei antes, este jovem já era um erudito religioso e missionário, embora ainda não tenha completado a sua educação. Ele tinha grande amor, honra e respeito pela instituição do califado. Que Deus abençoe todos os estudantes do Jamiat do mundo inteiro para que progridam na sinceridade e fidelidade e cumpram os seus deveres em relação à comunidade. Os seus amigos e colegas não só devem mencionar as boas qualidades dele, a verdadeira amizade requer que eles adotem as mesmas qualidades e usá-las para o serviço da religião. Que Deus forneça a mim e aos próximos califas esses ajudantes dedicados. Que Deus dê aos seus pais, irmãs e irmãos paz no coração e que continuem a demonstrar paciência e coragem como eles já mostraram e submeteram à vontade de Deus
e que sejam os receptores das bênçãos de Deus e que Deus os proteja das grandes perdas e situações difíceis no futuro. Amém. Após a oração de sexta-feira, vou para fora para liderar a oração funeral de Raza Salim e vocês devem ficar aqui nas vossas filas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.